Estamos de volta com Conexão Educativa. Estamos falando de psicomotricidade e aprendizagem na prática. Eu sou Sandra Chaves, apresentadora, e recebo hoje Maria Celina de Mesquita, uma grande educadora. É uma alegria tê-la aqui. Vamos continuar o bate-papo, Celina? Sim, vamos. Bora lá, né? Vamos. Bora lá, que tá muito bom. Muito bem. Então, Celina, como que a psicomotricidade contribui na prática com a educação, com a aprendizagem? Um exemplo prático. Pode ser? Sim. Então, veja bem, se a criança ela tem dificuldades na organização corporal, na sua percepção, em se apropriar do seu corpo, na lateralidade e na estrutura espacial, o que acontece? Ela pode ter dificuldades na escrita, escrever espelhado. Se ela tem um tônus muito rígido, ela pode escrever com muita força, doer a mãozinha, se cansar rápido. Se ela tem dificuldades no ritmo, dificuldades nas questões espaciais e estrutura espacial, né? Também na temporal, por exemplo, tem dificuldade no ritmo, na sequência, ela vai ter dificuldade na matemática, na leitura, na compreensão de leitura. Se ela, por exemplo, ela faz uma leitura sem ritmo, sem olhar para vírgulas, para os pontos, o que vai acontecer? Ela não vai compreender o que ela está lendo. Isso eu vou já concluir que ela vai ter dificuldade aonde? No ritmo, dificuldades no equilíbrio, ela pode ter dificuldade na autorregulação, nas questões de tônus, né? Também. Então, toda dificuldade na aprendizagem mostra que é uma dificuldade na psicomotricidade, na base psicomotora. E a base psicomotora, ela se apresenta no corpo, né, Celina? Se apresenta no corpo. Eu brincava aqui com a Celina, antes da gente começar, a gente foi tirar uma foto. E durante a minha vida toda, a minha postura é dificuldade. O corpo da gente, ele fala. E a criança também. A criança também mostra as suas capacidades e as suas incapacidades e aquilo que ela precisa desenvolver através da sua relação com o mundo a partir do corpo. Então, isso é muito importante, a gente compreender que o brincar, que as atividades, o ouvir, aquele tempo de qualidade, como você falou, tudo isso faz parte. E eu sei bem o que é ter uma jornada dura, uma jornada de 3 períodos. Esse exemplo que você trouxe no primeiro bloco, da aluna que levanta de manhã, trabalha de noite, vai à noite para a faculdade, vai à noite para a pós-graduação. Isso, de fato, é exaustivo. Isso, de fato, impossibilita muitas vezes esse tempo de qualidade. Mas é melhor na hora de limpar a casa, na hora de lavar a roupa, pedir ajuda. E, sendo ajudada, sobra um tempinho. Esse que a Celina falou, de 1 hora para o teu filho por dia. 1 hora, nessa 1 hora, o tempo de botar na cama, o tempo de fazer uma oração, o tempo de agradecer pela vida, isso não tem preço. E é disso que nós estamos falando aqui no Conexão Educativa. Celina, bora lá, que é você a nossa entrevistada. Então, você tem algum livrinho, alguma coisa, alguma sugestão, bem assim, bem pedagógica, como se você estivesse dando aula, para contar para a família em casa e que a gente pode estar já estimulando lá e se sentir, pai, eu vou fazer isso porque vai dar certo. Meu filho vai aprender melhor, meu filho vai ter melhor percepção, meu filho vai desenvolver. Dá umas dicas para nós. Bem, de livros. O que você quiser, o que vier que você tem. Eu gosto muito de livrinhos de história, né? Contar a história para a criança e representar essa história. E eu gosto muito de cantar as músicas e depois perguntar para a criança o que foi o primeiro que aconteceu na música, depois a sequência. Vou te apertar, trabalhar sequências, né?
Então, livrinhos de história, músicas, é muito importante, músicas que movimentam o corpo. Canta uma para nós, Celina. Vamos fazer de conta que a gente está lá na sala de aula? Canta uma para nós. Porque aqui nós estamos assim, esses dias nós temos uma musiquinha para o Conexão Educativa e foi fantástico a experiência. Usamos o GPT e depois usamos um outro aplicativo e saímos daqui com uma música linda. Vamos fazer! Gente, olha só, eu não sou boa para cantar. Meus alunos falavam assim, não, tia, não é assim não. Canta não, tia. Mas como é que é? Mas eu canto contigo. Mas olha só, tem uma musiquinha que eu lembro demais dos meninos, meus alunos de 5, 6 anos. Há pouco tempo nos encontramos e o que eles lembraram foi dessa musiquinha, né? Então, quando a gente ia para a quadra e a gente retornava, eu ficava aguardando eles na porta do banheiro. E aí eles iam lá, lavavam as mãos e voltavam, ia ficando na fila. Aí eu ia cantando essa musiquinha com eles. E falava para eles, olha, então a gente vai fazendo isso com o corpo e a hora que passar na porta das salas, aí a gente desmaia. Aí a gente ia cantando assim, ó. Dona Raposa de tanto comer capim, ficava assim, 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 assim. Dona Raposa de tanto comer capim, ficava assim, e ela entortando o corpo todo, até entortar todo o corpo de cima para baixo, né? Começava de cima para baixo até desmaiar no chão. E era muito legal, assim, eles gostavam demais, porque eles participavam muito intensamente, né, de tudo, era muito legal. Então, são brincadeiras muito simples, né? Tá vindo para mim aqui aquela da corda, Celina, que você vai pulando, depois você tem que sair e o outro vem, a corda no ar e tem que entrar. Isso. Essa brincadeira, ela trabalha, né? Coordenação motora. É questão do tempo. Porque, pensa bem, você tá ali no ritmo do tempo outro. E percepção de corpo. Gente, estão vendo tudo isso? Não precisa saber esse conhecimento teórico. O que nós precisamos é estimular a conversa, estimular a brincadeira, estimular a vida. Por isso, esse programa Conexão Educativa tem tanta importância. Aqui vai ser um bate-papo necessário todas as semanas, às 19 horas. Bora lá, Celina, vamos perguntar mais uma coisinha aí para você. A questão do pular corda, né? Então, eu sempre mostro 3 crianças nas minhas aulas pulando corda e uma, ela salta muito, dobra muito os joelhos, né? Levanta muito o corpo, a outra fica toda tensa para saltar e a outra tranquila, pula só um pouquinho a conta da corda passar de baixo. Aí eu sempre pergunto, qual dessas 3 crianças vocês acham que tem melhor percepção de corpo? Mas tem muita gente que fala que foi a primeira, a que pula bem alto com as pernas lá no alto. E não, é a última, porque ela pula, não gasta muita energia, pula no ritmo certinho, pula só a conta da corda passar. Então ela tem consciência do corpo, consciência do ritmo, consciência do espaço da corda, né? Uhum. E é muito interessante isso. A criança, por exemplo, ela vai passar debaixo de uma cadeira. Se ela sai carregando aquela cadeira, é porque ela não tem consciência corporal, né? Consciência de seu corpo. Uhum. Tem aquela experiência também da água, né, Celina? Que é a mesma quantidade de água. Vasilhas diferentes. Em determinada fase, a criança vai achar que o copo maior tem mais água. Isso. Então, é isso. São experiências que a gente vai desenvolvendo com as crianças e a gente vai observando se pararmos para isso, né? Se pararmos para isso. E se a gente quer uma sociedade saudável, uma sociedade com menos problemas, saudável é perigoso, né, gente? Daqui a pouco o povo todo está me malhando aí. Mas eu quero dizer uma sociedade com menos problemas, com mais qualidade, com menos... hoje está muito aí, né? Tanta gente com as doenças mentais, né? Tantos transtornos. Então, é preciso
cuidar dessa base, né? E eu queria destacar aqui uma coisa importante. A Celina deu esses exemplos porque ela foi professora na educação infantil, ela teve essa experiência, ela viveu isso e depois ela se especializou, e não foi pouco, para atuar como assessora, como consultora nesta área. Então a gente fica muito feliz de tê-la aqui, e todas as vezes que ela entra nas pós-graduações hoje, porque o Consciência tem pós e ela não está só no ICG, mas eu não vou contar os outros lugares não, tá? Claro. Ela está por aí, está no mundo e sempre pensando e auxiliando. Porque formação, né, Celina? Formação é base de tudo. Se a gente quer uma educação com mais competência, uma educação de melhor qualidade, uma educação que de fato possa servir para uma sociedade melhor, a base está na formação e na compreensão, principalmente dos professores, se a gente pensar na escola formal, mas é também importante que a gente pense a família, porque a família, se não estiver junto, a escola não avança. Celina, me conta qual é o maior erro em relação a este assunto que a escola comete. Bem, primeiro não conseguir, muitos profissionais não conseguir olhar para a criança vendo as suas potencialidades, né? Às vezes a gente olha só para as dificuldades. E a criança, ela precisa de ser, primeiro, ela precisa de ser acolhida, formar um vínculo. E depois que a gente vai ver, a partir do que ela sabe, a gente vai começar a intervir. Né? Porque a criança que tem dificuldade, possui dificuldades na aprendizagem, o que vai acontecendo com elas? Elas vão desacreditando nelas mesmas. Então, vai diminuindo a sua autoestima, ela vai perdendo aquele brilho, né? E ela começa a ter dificuldade de ter iniciativa, de ter autonomia. Então, o que eu acho muito importante é que o profissional saiba como chegar nessa criança e conseguir ver essas dificuldades, principalmente essas dificuldades psicomotoras, porque toda a criança precisa desenvolver bem essa fase do desenvolvimento psicomotor, essa fase da educação infantil, né? Que é esse estímulo de toda essa base psicomotora, que são o quê? São tonicidade, equilíbrio, que é a base, depois a lateralidade, noção corporal, estrutura espaço-temporal e as coordenações, que quando ela consegue coordenar, dissociar movimentos, eu já sei que ela tem uma boa coordenação corporal, que ela tem uma boa percepção de espaço, de tempo, de ritmo. Então, ela já está pronta para organizar, para planejar uma ação e se organizar no papel, na aprendizagem. Então, o que eu acho que mais precisa é do profissional ter essas consciências, né? Consciência do que é preciso para a criança aprenda e supere qualquer dificuldade que ela tenha de aprendizagem. Isso é muito importante. Eu acho que da nossa entrevista, Celina, isso me toca muito, porque isso toca no papel do professor. Qual é o papel de um educador, né? Nós somos educadores, o nosso papel principal ele está voltado, né? O nosso olhar deve estar voltado àquele que já está com essas capacidades desenvolvidas ou àquele que ainda está em desenvolvimento, ou aquele que a gente vê que tem essas características, que tem essas capacidades completamente desordenadas. Sandra, veja bem, porque tem profissionais que também, preocupam muito com o conteúdo, né? Então, eu já fiz isso, já dei que tudo a criança se desenvolve, mas esquece que primeiro a gente tem que olhar para a criança, né? Ver, a partir da criança é que você vai ver o que é necessário no momento e não preocupar tanto com o conteúdo. O conteúdo, a criança vai te mostrar o que está faltando. E principalmente, vale destacar que quando a pessoa é despertada e ela está em boa condição,
ela está com as capacidades desenvolvidas, ela vai sozinha, ela vai a partir de um estímulo. Sim. Porque na alfabetização mesmo, a gente tem a alfabetização, aquela passo a passo, mas a gente tem um processo que antecede, que é o letramento, que é um processo extremamente importante e que muitas vezes a criança, pelo contato com o pai, com o irmão, com os estímulos em casa, ela chega na escola com essa capacidade desenvolvida. Então, ao invés do professor estar focado somente no seu plano, ele precisa olhar a sua turma, onde é que estão os pontos frágeis, o que fazer e como fazer, quais as estratégias para que ele possa levar aqueles alunos que estão com dificuldades a superarem aquelas dificuldades. Sim, porque é muito importante. Na nossa época, né, Celina, a gente reprovava. E é hoje muito importante esse olhar para a criança, porque as experiências corporais, elas, como você falou, elas facilitam a aprendizagem. A aprendizagem ela acontece de uma forma mais fluida e natural, sem sofrimento. Se a criança está com as bases bem construídas. Bem construídas. Celina, antes de chamar o intervalo, ficou uma palavrinha aí no meio, a reprovação. Na nossa época tinha reprovação. Bom ou ruim, isso não tem importância aqui. O que é importante dizer é que aquelas capacidades que não foram desenvolvidas, elas precisam ser vistas e precisam ser superadas. Independente se vai passar para a série seguinte, mas é preciso que alguém cuide disso. E como você disse muito bem, alguém que veja isso, que pense a turma com direitos de todos à aprendizagem, né? Direito de todos, porque ainda tem um destaque especial para aqueles alunos que não dão trabalho, e isso é muito excludente. Então, aquele aluno que tem facilidade, ele pode, com uma boa estratégia, ser estímulo para aquele que está precisando. Essa discussão está ficando quente e nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Nos espere aí.